Manifesta seu amor, Senhor, por nós. Mateus 16, verso 1. Amém? Todos acharam? Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho e sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: isso é porque não nos fornecemos de pão, não pegamos os pães. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e dos 4 cestos de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Verso 11: como não compreendestes, que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aleluia! Olha para mim aqui rapidamente, irmão. Pegando o gancho do que a obreira Ana Maria pregou, ministrou aqui, você precisa estar na dimensão que o Senhor quer que você esteja, para você entender o que Ele está falando. Aleluia. Às vezes a gente está numa dimensão tão afetada. Entenda o que eu vou dizer. Às vezes a sua posição, às vezes a sua vida é tão afetada por um jeito das coisas acontecerem, por uma tradição, por uma influência na sua mente, no seu entendimento, que as coisas, para você entender as coisas do reino dos céus, para você viver as coisas do reino de Deus, é difícil. Tem gente que por não andar numa dimensão em Deus, com Deus e com o Senhor, não entendem aquilo que o Senhor está dizendo, ou que o Senhor está aplicando, porque existe uma influência externa, existe uma influência muito forte. A influência de pessoas que estão por perto, ou de tradições, ou do que essas pessoas dizem. O que Jesus estava querendo advertir para aqueles discípulos não a preocupação dos discípulos, não era por causa da preocupação dos discípulos que não se forneceram de pão. Jesus estava querendo usar uma alegoria para ensinar as pessoas. Sabe o que você não entende? Você não entende que quando Jesus quer falar de uma coisa, Ele também reflete outras coisas. Ele usa um exemplo, Ele usa um exemplo figurado, Ele usa uma figura, Ele usa um caos, Ele usa uma situação, Ele conta uma história, uma parábola, para atingir você em outras coisas, em outras áreas. Ele apenas usa uma alegoria para te atingir em outra. E eu quero fazer você entender que você precisa se livrar do fermento dos fariseus e saduceus. Você precisa de uma vez por todas se livrar do fermento, daquilo que faz levedar toda a massa. Sabe por quê? Um pouquinho de fermento, Paulo diz que o que acontece? Hein? Como? Leveda toda a massa. Se você coloca um pouquinho de fermento mais no bolo, o que acontece no bolo? As cozinheiras de plantão sabem. O que acontece no bolo, minhas irmãs?
Vai para fora, não vai? Transborda, aleluia. Um pouquinho a mais de fermento e a sua receita. Então um pouquinho de fermento que não provém de Deus, o ensinamento, a doutrina, a sã doutrina. Entenda, doutrina não é usar saia até o joelho, ou saia até o tornozelo. Doutrina é a palavra do Senhor. Doutrina é o ensinamento que provém da palavra. Aleluia. Então quando a pessoa fala, na minha igreja tem doutrina, então a sua igreja tem palavra? Porque a sã doutrina é uma só. A Bíblia diz que chegarão dias e tempos que os ouvidos das pessoas terão coceira e procurarão mestres para si mesmo. Por quê? Porque querem ouvir apenas o que querem satisfazer a alma. Procurarão mestres para si mesmos, não suportarão a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? É a doutrina verdadeira, perfeita, sã, que é a palavra do Eterno. Aleluia. Na vassaia. É isso que eu estou falando. Só que o fermento que vem dos saduceus, os legalistas, e o fermento que vem dos hipócritas, dos fariseus, vem para te confundir. Vem para te confundir. Eu me lembro de uma história em João 8, vai dizer que existia uma mulher pega em adultério. Quem lembra dessa história? Todo mundo lembra? Lembra mesmo ou não? E o que Jesus fez? Os fariseus trouxeram aquela mulher para Jesus e disseram: ela foi pega em adultério. E em Levítico fala que é para trazer os dois para julgamento, não somente a mulher. E os fariseus, querendo tentar Jesus, trouxeram apenas a mulher. A pobre mulher, coitada, tem erros? Teve erros? Teve. Só que eles não estavam ali por causa da mulher. Eles não estavam ali para exaltar o pecado da mulher, por causa que a lei de Moisés diz que isso tinha que ser por apedrejamento. Eles estavam ali para tentar Jesus. Para tentar Jesus, porque se Jesus condenasse ela, os romanos iam cobrar ele de que autoridade você tem para matar essa mulher. Só que Jesus dá aquela sentença. E qual é a sentença? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que eu vivi na minha pouca idade? Só que tenho bastante experiência com algumas coisas. E uma das coisas que eu vivi bastante foi aconselhar pessoas que tinham sido acusadas por sofrer acusações de líderes e convenções e igrejas religiosas. Diversas pessoas que eu encontrava no caminho, no trabalho, entendeu? Pessoas trabalhavam comigo, ou pessoas que eram do meu ciclo de tarefas do dia a dia, sempre chegavam: o que você acha disso? Pessoas que sofreram com adultério, pessoas que infelizmente caíram em adultério. Eu já vi pessoas sendo expulsos de igreja por causa do adultério. Entenda o que eu vou dizer, irmão. Estou pegando numa coisa que a igreja precisa ser tratada, porque o fermento dos saduceus está aí, querido. As tradições dele, os ensinamentos, a doutrina deles está aí. E aí condenavam aquela. Hoje acontece isso, irmão. Tem pastores, pais de amigo meu, que foram expulsos de denominações. Por quê? Não porque adulteraram, mas porque caíram antes do tempo do casamento e foram expulsos da igreja. Por quê? Porque lá eles julgam que isso é igual à lei de Moisés, é para a morte. Mas o Senhor está dizendo para todos nós: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você precisa se livrar dos ensinamentos tradicionais da religião. Você precisa se livrar do entendimento, do fermento, da doutrina dos fariseus. Você precisa se livrar disso, porque as tradições, entenda uma coisa: existe a doutrina dos fariseus, e assim que é o fermento, e existem as tradições. Uma certa feita, os discípulos comiam sem lavar as mãos, mas aquilo não está na lei de Moisés. Não está na lei de Moisés que precisa se lavar as mãos para comer. Aquilo é uma tradição verbal dos fariseus. Irmão, faz
faz o que está na palavra de Deus. Se a outra pessoa vem com lá e lalelé para você te acusando, querido, se desfaça das tradições. Jesus mesmo teve nojo das tradições, repreendeu as tradições. As tradições te barram de viver a simplicidade e a genuinidade do mover, da presença, do reino espiritual. As tradições te tiram da revelação do eterno, querido. Jesus depois disse: que eu purifiquei, quem há de contaminar? Ei, irmão, as coisas são muito fáceis. Sabe aquelas pessoas que dizem: está difícil. Sabe o que eu respondo? Mas também não está tão. Peraí, como é que é? Não está fácil. Não é assim que as pessoas falam? Não está fácil não. E eu respondo para as pessoas: mas também não está tão difícil. É a gente que deixa as coisas mais penosas. É a gente que encara as coisas com mais dificuldade, por causa das tradições, por causa do fermento que é imposto contra nós. Se você tem dificuldade de entender as coisas do sobrenatural de Deus, você precisa renunciar ao entendimento que os fariseus impuseram sobre você. Você precisa renunciar o seu ensino religioso que você teve na sua vida. O que você aprendeu na religião não presta para o espiritual de Deus. O que você aprendeu na religião, o que você deve fazer, as coisas externas. Um bom religioso o que faz? Vai lá na igreja, come do pão de Cristo, come do corpo de Cristo, toma do sangue de Cristo, e está tudo bem. Hipócrita. Mal sabem essas pessoas que o que sai de dentro da boca é o que contamina o homem. Irmão, não queira estar por fora purificado, queira que o seu interior só libere coisas purificadas e purificadoras. Aleluia. Você precisa ser purificado dentro de você. Amém, querido? Não é você ser puro só por fora, não é você ser casto só por fora, você ser santo só por fora, é você ser por dentro, irmão. Não adianta você entrar por essa porta e fazer como se você fosse um santo, porque você não é, nem eu sou. Nós somos santificados quando nós escolhemos que o Senhor nos purifique dentro de nós. Eu estou dizendo isso porque Jesus quer transformar a mente de muitas pessoas aqui, e Jesus quer fazer você viver acima daquilo que os fariseus têm contra nós, têm contra o reino de Deus, têm contra o sobrenatural de Deus, têm contra o evangelho genuíno do Senhor. Aleluia. Jesus, ele veio e cumpriu a lei. Qual motivo a lei de Moisés dava? A lei de Moisés foi criada para acusar o pecado e para mostrar para o homem que o homem precisava de expiação, de perdão, de ser redimido. Isso a lei de Moisés trouxe. A lei de Moisés, os mandamentos têm que ser seguidos, mas a lei de Moisés sobre a purificação indicava que o homem precisava de perdão, indicava o seu pecado. Sabe quando você lê a Bíblia e você fala: nossa, essa passagem está revelando o meu pecado? Sabe quando você está diante de Deus ou diante dos líderes e os líderes mostram para você o seu pecado? Sempre nós estamos lembrando e estamos sendo lembrados que Jesus é aquele que pagou o preço por nós, e não existem mais acusações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, que estão nele, estar nele é diferente, irmão. Quando você está em Cristo Jesus, nada pode parar você. Entenda, não é triunfalismo, não é a sua força, não é a sua, como é que eu posso dizer, não é a sua competência, mas é o poder genuíno que flui da cruz, do sangue vertido na cruz do Calvário, do sacrifício vicário do Senhor Jesus. É esse poder que te legitimiza para vencer o inferno,
A maior dificuldade que nós vamos encontrar para viver o sobrenatural de Deus é da oposição. É da oposição. A oposição, ela está aí somente para apontar uma coisa e para sugerir uma coisa. Você já viu, presta atenção aqui em mim, você já viu aquela pessoa que fala assim: ah, mas você deveria ser assim, ah, você deveria fazer desse jeito. Sabe quando aquelas pessoas sugerem as coisas? A sugestão do inferno vem para te sugerir um tipo de vida que você tem que ter, irmão. Só que Jesus não sugere nada. Jesus fala: minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar, querido. Olha, eu vou te dizer uma coisa: você pode ser resistente à minha voz, você pode ser resistente à minha mensagem, a mensagem que vem do Senhor através de mim, mas não seja resistente ao Senhor. Porque se você não for resistente ao Senhor, você também não vai ser resistente a uma voz. Se você não for resistente ao Senhor, você não será resistente a uma liderança. Sabe? Você precisa entender que você tem erros e eu tenho erros, e que nós precisamos largar toda sugestão que não provém do Senhor. Aleluia. Mavassoro cantoroia achai. Doroia saca lachor também sai. Às vezes tu acha que a revelação tem que vir para as pessoas falarem. Não, a revelação está aqui, querido. A revelação está fluindo. A revelação está fluindo, está te atingindo. Doroia soro cantoroia achai mandavassai. Ei, Jesus quer fazer você andar no reino dele, quer fazer você andar no reino dele, só que você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo lembrando das tradições e se atentando para as doutrinas dos fariseus. Você está perdendo tempo. Jesus quer fazer você feliz, Jesus quer fazer você andar no caminho, na vereda dele, e você está perdendo, olhando para as tradições que vêm de família para família. Não porque minha mãe fez assim, porque minha irmã fez assim, porque eu vou fazer assim. Não porque meu pai foi assim, eu vou ser assim. Não porque a tradição da minha família é essa. E se eu não cumprir, vou estar desonrando os meus pais, os meus ancestrais. Mas eu quero te dizer, querido, a sã doutrina precisa ser honrada. A palavra de Deus precisa ser honrada mais do que todas as coisas. E se a palavra de Deus te diz: arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus te dá essa direção: arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus, perdão. Por que reino dos céus e reino de Deus? O reino de Deus, ele é eterno. Ele não foi criado, ele é eterno. O reino de Deus existe muito antes da terra, muito antes dos luminares dos céus. O reino de Deus existe muito mais, é eterno, querido. É eterno. Só que quem quer entrar no reino dos céus aqui? Quem quer entrar no reino dos céus tem que viver no reino de Deus. Tem que viver como o reino de Deus quer. Só quem quer entrar no reino dos céus tem que viver como o reino de Deus tem. Aleluia. E aí Jesus diz uma coisa interessante. Você está entendendo? Eu vejo você um pouco desatento hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante, antes de continuar. Jesus, ele tinha uma percepção assim. Isso Deus dá para poucos e Deus faz quando ele quer. Quando ele quer fazer. Jesus tinha uma percepção, como você leu aqui. Os discípulos estavam com medo de ter esquecido de pão. Ou em outras passagens você vai ver que Jesus conhecia o íntimo deles e por isso respondia. Jesus confere isso a algumas pessoas. Ele permite a gente saber o que está no seu íntimo, sabia? Só que não é para todos não, irmão.
Não é para todos, porque Deus não dá uma coisa para você se ensoberbecer, estragar e usar de autoridade que você acha que tem. Não é assim, de autoritarismo não. Jesus mostra para nós o que está dentro das pessoas. Isso é Bíblia, querido. E se você questiona o sinal do pó de ouro nas mãos, no corpo, o bebê ontem na vigília estava com pó de ouro tudo na bochecha aqui. A criança, filha do Eduardo, não é? Estava no carro? Aleluia, eu vi, estava bastante. O William estava com um ponto dourado aqui. Você conhece a vida do William? Sabe de onde Deus resgatou ele? De onde Deus me resgatou? Deus tem sempre mais, irmão. O reino de Deus não é o que você pensa. O reino de Deus é maior do que você imagina. As coisas que o Senhor quer manifestar na sua vida é bem maior. Só que você se preocupa com as coisas da terra. Ah, mas como não me preocupar? Eu tenho comércio, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Querido, alinha o teu comércio com o reino dos céus, com o reino de Deus. Alinha a tua vida de uma vez por todas. E para de reclamar. E para de falar que você não dá nada certo na tua vida. Só não dá certo porque não existe um alinhamento com o reino de Deus. Só não dá certo por causa disso. Se alinhe para você ver, Deus vai começar a fustigar tudo e todos que estão ao seu redor. As coisas podem ser que não fiquem claras a certo momento, há momentos rápidos, mas Deus não faz as coisas para amanhã somente. Deus faz as coisas para curto prazo, médio prazo e longo prazo, querido. Existem coisas que você planta hoje que você colhe lá na frente, mas existem coisas que você planta hoje, você colhe agora, porque quem dá a medida, quem faz crescer o seu fruto e dar o fruto é o Senhor. Se o Senhor vê que acha graça em você, ele pode transformar você até agora, pode transformar a sua situação agora. Aleluia. Só que para isso você tem que deixar a imbecil ideia de que você tem que prestar atenção nas tradições, que você tem que prestar atenção na doutrina dos fariseus, que questiona tudo. Porque daquilo e que tira o sobrenatural, que tira a verdade do sobrenatural na sua vida. Ei, se você soubesse o quanto que Deus quer mover na sua história, você não estaria assim tão abatido. Você está no evangelho de poder e todo dia você precisa viver este evangelho de poder. Ei, não importa qual denominação você foi ontem, qual frustração aquela denominação te subjugou, te amassou e te disse e te fez crer que aquilo era uma verdade. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Paulo diz aos Coríntios que o poder de Deus quebra fortalezas na mente, querido. Aleluia. Então dê crédito para a palavra de Deus. O poder de Deus quer quebrar as fortalezas que a religião colocou na tua mente. O poder de Deus quer quebrar as fortalezas que a sua família colocou na sua mente. O poder de Deus quer quebrar na sua mente aquilo que o diabo fez você acreditar quem você é. Ei, não é o diabo que fala quem você é, é o Senhor que fala quem você é, porque Ele a tua célula da tua história, a tua célula de morte, para te fazer ter vida. Só que você que escolhe a morte, não é assim. Escolha a vida de Deus. Olha no espelho e fala assim: hoje eu vou dar valor para a sã doutrina do Senhor, eu vou dar valor para aquilo que vem do altar, eu vou dar valor para aquilo que o reino de Deus está manifestando a mim. E eu estou sendo cego, mas eu preciso ver, Senhor, eu preciso sentir, Senhor, eu preciso receber o que o Senhor está enviando. Só que você está sendo tardio em se levantar, em agir, em receber aquilo que Deus tem. Não seja tardio, meu irmão. Jesus não tem pressa. A expressão que Deus tem pressa não é verdadeira, querido. Deus não tem pressa de fazer algo. Deus quer que você se apresse, porque o que Ele tem é absoluto e Ele quer despejar sobre a tua vida. Jesus quer dispensar uma coisa sobre a tua vida, algo excelente sobre a tua história. Você acha que Jesus não quer? Você acha que o Senhor não tem o desejo de te abençoar? Responda para mim. Tu acha que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não tem o desejo de nos abençoar?
fazemos prontos para ser abençoados. Sabe que nós ficamos lembrando do que aconteceu ontem? Ei, se não deu certo na tua história ontem, vai dar certo na tua história agora. Se não deu certo, se te frustrou, se te machucou no passado, faz agora ser certo, faz agora dar certo. Dê um passo para as coisas derem certo. Aleluia! Ou tu vai ficar permitindo que o passado dite o teu presente e também te dê um futuro como foi no passado. Ei, para com isso. Se desfaz das doutrinas do inferno, se desfaz das doutrinas dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus não estão permitindo você ver que Jesus multiplicou os pães ali atrás, e que Jesus multiplicou de novo, ele fez milagre. Só que os fariseus querem tirar o sobrenatural da sua mente, querido. Sabe o que os fariseus fazem? Peçam um sinal. Ei, Jesus, me dá um sinal dos fins dos tempos. Uma geração má e adúltera pede o sinal. O único sinal será lhe dado, o sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre da baleia. O que ele estava querendo dizer? O filho do homem vai morrer, mas ao 3º dia vai ressuscitar. Esse é o único sinal que eu vou dar para essa geração má e adúltera. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aquele que crê em mim, mesmo que está morto, viverá. Aquele que crê em mim, verá que as minhas palavras não vão de passar sem que se cumpram. Aquele que crê em mim não vai perecer, porque ele não vai perecer, porque ele crê. E eu darei a ele de gozo da vida eterna. Tu crê ou não crê? Aleluia! Ou você é aquela geração má e adúltera que fica pedindo sinal ao Senhor? Não, Senhor, eu quero saber agora o que vai acontecer. Irmão, Deus não vai te responder. Não vai. Eu quero saber porque é assim, Senhor. Ei, não tente o Senhor, não. Não tente a Deus, não, querido. A Deus ninguém tenta, e Deus não pode tentar ninguém, diz a palavra do Senhor. Não tente o Senhor. Não queira colocar Deus na parede para saber os seus assuntos arrogantes. Oh, Espírito da verdade. Ei, Espírito Santo. Nós somos uma igreja que a doutrina é a sã doutrina de Deus, é a palavra do Senhor. Aqui nós somos livres, sabe o que? Me faço livre, mas eu sou cativo de Cristo, sou preso de Cristo. Ei, não adianta você colocar um cabresto no homem. Não adianta você dizer que o homem tem que andar engravatado, ou que a mulher não tem que raspar a perna, ou que a mulher tem que usar o saião até o tornozelo, ou que a criança, o adolescente não pode jogar bola sem estar de bermuda, tem que ser de calça, ou não pode pular na piscina sem camiseta. Não adianta você colocar um modelo religioso no homem. Você deve ensinar o homem, você deve ensinar os seus filhos, você deve ser ensinado na sã doutrina. E o que essa doutrina diz, o que a palavra de Deus diz, que você é livre. Porém, Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. E o que Cristo diz para você? O que Cristo diz para você? Nós aqui somos livres, querido. Nós somos livres para fazer o que bem entendemos. Nem tudo que nós fazemos nos edifica. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, já diz a palavra de Deus, você sabe. Nós somos livres. Livres para usar uma camisa aberta assim, livres para vir, para celebrar o Yom Kippur e vir sem nenhum tipo de vaidade. Nós somos livres, mas presos na doutrina do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou quebrando a religião na sua cabeça. Nós somos livres, mas nós somos presos de Cristo. Nós nos fazemos escravos de Cristo. Se Jesus mandar, nós fazemos. Se Jesus falar para não fazer, nós não fazemos também, irmão. Então preste atenção, querido. Preste atenção, você é livre. Você é livre. Mas o quão livre você manifesta ser te revela aos outros que você é escravo de Cristo. O quão livre você se diz ser, ou o quão livre você diz que é, revela aos outros que você é escravo do Senhor. Eu não sou apenas escravo, eu sou amigo do Senhor.
O Senhor não precisa me fustigar, me amassar para eu obedecê-lo, porque eu quero obedecer por amor. Ele me amarrou, Ele me atraiu com cordas de amor. Ele me atraiu, Ele me conquistou. O Senhor me conquistou, querido. O Senhor quer te conquistar com cordas de amor. Ele quer te atrair, Ele quer te enlaçar com cordas de amor. Ele está fustigando apenas a porta do teu coração, porque Ele quer te atrair com cordas de amor. Ele quer te prender com cordas de amor, para você não viver uma vida penosa, onde você não vê as coisas acontecendo, onde você não vê solução para nada, mas o Senhor quer andar contigo, e você tem que estar amando o Senhor em todo o tempo, apaixonado pela presença do Senhor. A paixão não pode se apagar. O fogo, nós cantamos aqui, o fogo não pode apagar. Eu quero voltar a queimar outra vez. O Senhor quer fazer você voltar a queimar outra vez, para que você tenha um casamento de Deus, para que você tenha uma família de Deus, para que você tenha um comércio que flua em Deus, e que Deus te dê a prosperidade, que é um dom que Ele dá para os filhos. O Senhor quer fazer isso com você. Aleluia. Só que as pessoas resistem ao extremo, por causa do orgulho, por causa da soberba. Ei, não precisa, irmão. Tu não precisa provar que você não escuta. Tu não precisa provar que você não escuta os líderes. Apenas escute o Senhor, e o Senhor vai te mostrar que você precisa escutar os líderes. Aleluia. Ei, não fique fazendo as coisas serem penosas na sua vida, não. Se não serve eu, que tenho 28 anos, 27, serve o presbítero que tem 57? Ou você precisa de uma pessoa ainda mais anciã, achando que anciã é aquele que tem 99 anos de idade? Tu precisa de uma pessoa mais velha para te doutrinar? Tu precisa que a pessoa seja mais velha, hein? O primeiro mártir de Cristo, quem foi? Estevão. E Estevão era um jovem, e Estevão foi aquele que conquistou e que fez Paulo consentir na morte dele. Ei, a Bíblia diz que dos jovens é a força, mas dos anciões são as cãs brancas. O que quer dizer isso? Os anciãos têm honra. As cãs brancas, esses cabelos brancos que você está vendo, se você tem cabelos brancos na sua cabeça, isso simboliza honra perante a Bíblia. Aleluia. Eu tenho cabelo branco, irmão. Bom, eu amo cabelo branco. Aleluia. Tem cabelo branco aqui. Aleluia. Então, também sou um ancião, porque ancião não é aquele velho. Não é aquele velho barrigudo de bigode, de óculos. Não é não. Aquele que senta na cadeira e você pede a bênção. Não é esse o ancião. O ancião é aquele que passa por provas, é experimentado em Deus, é forjado no fogo do Senhor, e mesmo assim responde ao Senhor e diz: eu sou teu escravo, Senhor, eu sou teu, tu me atraíste, eu sou teu. Aleluia. Amém, querido? Aleluia. Então fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos exaltar o nome de Jesus. Nós vamos exaltar.